Meus amados irmãos, queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Estamos aqui na manhã de segunda-feira, mais uma semana começando, graças a Deus, louvado seja Deus. E estamos aqui, firmes no nosso propósito. Hoje estaremos aqui meditando um pouquinho no Salmo de número 57, que também é um salmo de Davi, Este salmo foi quando Davi ele estava se escondendo de Saul ali dentro da caverna. Vamos lá? No verso 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Aqui ele tinha convicção, Davi aqui ele tinha convicção da sua inocência diante de Deus. Por isso que ele ora pedindo para Deus ter misericórdia da sua vida, É como se Davi estivesse dizendo: Senhor, o Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe, estou sendo perseguido, Estou sendo ameaçado de morte, mas o Senhor conhece e sabe que eu não tenho culpa. E o Senhor, ele sabe, ele vê todas as coisas. E aqui Davi, ele diz: a minha alma, Senhor, confia em ti. Ou seja, Davi está dizendo: ainda que eu estou escondido nesta caverna, mas eu sei que o Senhor está me guardando. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está me livrando de todo o mal. Não são os meus soldados que me guardam, mas é a tua proteção, Senhor. Precisamos também, meus irmãos, ter essa convicção. Vamos lá para o verso 2 ao 3, que diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Então Davi ele diz: neste momento tão difícil para mim, Senhor, de perseguição, eu vou clamar ao Deus Altíssimo, ele está dizendo. Porque, meus irmãos, tem muitas pessoas que quando passa por problema, vai procurar o socorro em outros meios, mas aqui a gente aprende com Davi. Davi, quando ele estava passando por um aperto, por uma situação difícil, ele não ia recorrer a A ou B, ele vinha correndo para os braços do Senhor, porque ele conhecia o Deus que ele servia, e ele sabia que Deus conhecia o seu coração, e ele também, ele cria de todo o seu coração que Deus ia socorrer, ia dar o livramento para ele no momento exato. No Salmo ainda diz: ao Deus que por mim tudo executa. Meus amados irmãos, Deus ele tudo faz dentro da sua vontade, em favor daqueles que buscam a sua presença. Então saiba que Deus, ele fará o impossível por você, ainda que você esteja passando por uma situação muito difícil, que você olhe e diz: Senhor, acabou, não tem mais jeito, mas saiba que Deus, ele sempre tem a solução. Ele tudo fará por você no momento exato. Vamos lá para o verso de número 4. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filho dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada. Olha só o que Davi diz aqui: eu me encontro em uma situação tão difícil, é o que ele está querendo dizer, que é como se eu estivesse no meio de leões ferozes, onde procura devorar-me. Querido ouvinte, quem sabe neste exato momento você se encontra nesta situação, como Davi, no meio de pessoas como leões ferozes, que têm se levantado contra a sua vida. E em meio a esta situação, eu vou te aconselhar baseado na palavra de Deus, Assim também a gente aprende aqui com Davi. Sempre quando Davi se encontrava em uma situação desse tipo, o que Davi fazia? Ele orava, buscava a direção do Senhor. Então, o conselho que eu te dou, se você se encontra nesta situação,
ore, busque a direção de Deus sobre o que você deva fazer. É preciso ter muita vigilância, pois o inimigo, ele só está esperando uma palavra sua, né, uma atitude sua para usar contra a sua vida. Por isso que tudo você tem que procurar fazer dentro da direção de Deus. E Deus, ele vai tirar você desta situação. Verso 5. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Precisamos entender que o nosso Deus, ele está acima de tudo e de todos. Nada afeta o nosso Deus. O nosso Deus é soberano. Ele não depende de meios humanos para agir. Lembre-se que acima dos seus problemas existe um Deus que é maior do que tudo e que tudo pode fazer por você. Nunca se esqueça, para Deus não existe a palavra difícil e impossível, pois em Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Então aquele problema que você olha e você acha impossível, para Deus é menos que nada. Tudo ele pode fazer por você. Verso 6. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida, cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Olha só, Davi está dizendo aqui, armaram uma rede para mim e eu fiquei abatido. Olha só, Davi, armaram uma cilada para Davi e ele se abateu. Isso é do ser humano, ele ficou triste, ele ficou abatido. Isso também acontece em nossas vidas. Há pessoas usadas pelo inimigo, onde arma, prepara laços, armadilha para os nossos pés, com o propósito de nos derrubar, de nos destruir. Mas olha só o que acontece quando uma pessoa está guardada no esconderijo do Altíssimo. Davi diz, eles cavaram para mim uma cova, para me matar, para me destruir, mas foi eles quem caíram na cova. Então não se preocupe, você está passando por essa luta, por essa perseguição, só que tem um porém, você precisa ser inocente, porque Davi aqui ele era inocente, porque não adianta a pessoa estar passando por uma luta que ela mesma provocou, e orar para Deus se levantar ao favor dela, porque Deus é justo. Então Deus vai colocar na balança e ver que a pessoa tem culpa naquele negócio. Mas aqui era diferente. Aqui Davi era inocente. Então por isso que sempre Deus ouvia a oração de Davi e se levantava ao favor de Davi e dava vitória para ele. Vamos lá para o verso 7 ao 10. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha. Desperta alaude e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Uma coisa muito linda que aprendemos com Davi é que mesmo ele passando por lutas, ele sempre tinha um coração adorador. Não importava o grau da adversidade, ainda que ele estava abatido, mas ele nunca focava nos problemas e na circunstância. Ele sempre focava no poder de Deus e sempre crendo que Deus tinha a resposta que ele precisava, que Deus tinha um escape para ele. E Deus sempre deu vitória para Davi. Aqui para finalizar, verso de número 11. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Aqui Davi, ele exalta a grandeza de Deus, onde ele diz, se exaltado, ó Deus, sobre os céus e a terra. Davi está dizendo, Senhor, ainda que eu tenha enfrentado lutas terríveis, mas o Senhor sempre será exaltado acima das minhas lutas, acima dos meus problemas. Coisa linda é quando aprendemos a glorificar a Deus e reconhecer o seu poder, mesmo em tempos difíceis. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao seu coração. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.